Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma aula de informática e hoje eu vou fazer mais questões a Legale, porque tem prova chegando aí, faltam poucos dias. Então vamos aproveitar para revisar alguns conceitos básicos. A maioria dessas questões são básicas para relembrar algumas teclas de atalho e por aí vai. Como sempre, vocês podem perguntar aqui nos comentários do próprio vídeo. Podem me mandar mensagem, mas demora um pouco mais para eu conseguir responder, tá? Mas aqui no vídeo eu quase sempre consigo responder. Bom, vamos lá então? Olha só. Questão número 1. Para selecionar todo o texto de um documento que esteja sendo editado no Word, devem ser pressionadas simultaneamente as seguintes teclas. É uma questão simples, tá? Essa aqui é só ter memorizado teclas de atalho, então não tem mistério. Mas eu gosto de comentar algumas coisas. Por exemplo, aqui ó, tem alguns atalhos conhecidos. Por exemplo, Ctrl C é o atalho para copiar, né? Shift não costuma... Tem um atalho que o outro com Shift, mas não é a tecla mais comum para atalhos práticos de ações, digamos assim. Agora, Ctrl T e Ctrl A sempre são uma confusão, porque no Windows, que está em inglês, selecionar tudo é Ctrl A, que vem da palavra all, né? Mas no Word, que está em português nos concursos, vai ser Ctrl T, letra C, de tudo, selecionar tudo, Ctrl T, tá? Então essa aqui não tem mistério, era uma pergunta para começar, facilzinho. Por favor, vocês precisam lembrar de teclas de atalho, fazer lista de teclas de atalho, assistam os outros vídeos, eu estou sempre falando de teclas de atalho, inclusive, tá? Então, vocês encontram por aí várias questões que eu tenho feito. Só que essas aqui são com base na Legale especificamente, para vocês terem uma ideia de como isso aparece nas questões da Legale, que não tem mistério também. Vamos lá. Questão número 2. No Excel, a aplicação da fórmula igual 5 mais 2 asterisco 3 a uma célula produz como resultado. Isso aqui eu posso debater um pouquinho mais. Toda fórmula tem que começar com sinal de igual, tá? E no Excel não vai ter esse espaço aqui, vai ser diretamente igual e o número imediatamente. É possível começar uma fórmula com sinal de menos, mas na maioria das questões que eu vi recentemente, o pessoal não considera isso, embora é possível. Ele corrige para ti para um sinal de igual, mas se tu bota menos, ele inicia a fórmula da mesma maneira. Bom, então a gente vai considerar que toda fórmula começa com sinal de igual. Uma outra coisa que mostra aqui é esse símbolozinho aqui, ó, o jogo da velha, tralha, cerquilha, cercadilho, como tu quiser chamar, tá? Esse símbolo aqui, ele para o Excel, normalmente indica um erro, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um erro de referência. Por exemplo, tu está tentando colocar uma fórmula e nessa fórmula, lembra como funciona o Excel, né? O Excel, por exemplo, imagine que essa aqui é a coluna A, essa aqui é a coluna B, essa aqui é a coluna C, essa aqui é a célula 1, 2 e por aí vai. Pessoal, procurem vídeos, que tem vários vídeos onde eu falei do Excel. Na última live que eu fiz, eu também falei do Excel, tudo bem que era para Fundatec, se não me engano, ou era para Legale. Agora não lembro. Não, era para Legale. Então, tem lá explicações de como o Excel funciona. Mas vamos lá. Imaginem que eu quero colocar uma fórmula aqui. Eu quero que o conteúdo desta célula seja que nem o conteúdo que estiver na célula 1, tá? E aí na célula 1 eu escrevo alguma coisa, por exemplo, a letra X. Então o que acontece? Quando eu apertar Enter aqui vai passar a dizer X também, mas ele vai ser uma referência à célula A1. O problema é se tu tentar fazer uma referência, alguma coisa que dá erro. Por exemplo, eu tentar somar numa fórmula uma palavra. Imagina que eu boto 2 mais 3 mais A1. Só que o A1 ele vai tentar somar uma célula que tem conteúdo de texto. Ou então eu faço uma referência a uma coisa que não existe. Então esse é um erro comum de referência. Bom, eu não preciso do Excel para resolver essa questão desde que tu lembre da ordem das operações, né? Então no mundo real, ou melhor, na matemática, vamos falar assim, mas a matemática do Excel é sempre os parênteses. Então é um parênteses depois do outro. Ou seja, primeiro os parênteses dentro, depois os de fora, depois os outros e assim vai. Tem detalhes disso na live lá, procura lá que eu fiz várias questões do Excel. Além disso, depois disso vai vir, é claro, tu tem a potência e a raiz, mas isso vai depender da ordem como tiver escrito, é claro, porque depende no Excel, por exemplo, como não tem um símbolo para raiz, tu tem que escrever a palavra raiz, tá?
Então vai depender da ordem que tu escrever isso aqui. Fica tudo... Bom, tanto faz. Peraí, vou fazer assim. E depois... supostamente se eu aperto a letra C vira caneta, mas... é meio bugado, então... Vou botar só a raiz. Tá. Depois disso vem a multiplicação, que no Excel é o asterisco, e a divisão. Esses dois também não tem ordem, pessoal. Isso vai depender de como aparece na questão, só que tem um detalhe. Lembrem que, você já deve ter visto na internet, vários professores mostrando desafios de matemática, onde tem alguma ordem bizarra para fazer um cálculo. Bom, no Excel não funciona assim. No Excel todo o cálculo é lido da esquerda para a direita, mas é claro que isso afeta a ordem das operações. Depois vem a soma e a subtração. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, esse asterisco é a multiplicação. Por mais que ele leia da esquerda para a direita, primeiro ele vai fazer a multiplicação, tá? Então, 2 vezes 3, 6. E depois ele vai somar com 5, por isso que vai dar 11, tá? Letra B. Mas vejam, por exemplo, se eu colocar assim, ó, 10 barra 2 asterisco, sei lá, 5, tá? Então, o que acontece? Se eu faço 10 dividido 2 aqui, vai dar 5. E 5 vezes 5, né, seria esse resultado, 25. Por outro lado, se a pessoa pegar e fizer nesta ordem, 2 vezes 5, 10, e aí depois tu faz o 10 dividido 10 vai dar 1, o que ocorre? O Excel, ele sempre lê da esquerda para a direita, tá? Então, mesmo que tu tenha escrito essas operações dessa maneira, tu reparou que isso aqui... Por que isso dá resultados diferentes? Porque para a matemática tradicional, tu pode escrever assim, tá? Isso significa uma coisa, ou tu pode ter escrito assim, que isto significa, vamos ver vezes aqui, outra coisa. Vejam que aqui tu faz, pode ser 10 vezes 5, 50 dividido 2, 25, e nessa outra expressão aqui, tu está fazendo 10 dividido 10. Essas duas expressões, na matemática, é fácil de diferenciar, porque tu escreve elas de maneira diferente. Mas no Excel não. Então o que o Excel faz? Ele lê da esquerda para a direita. Ele não tem como pensar que esse cálculo vai ser feito antes. Ah, mas a multiplicação não vem antes da... A multiplicação vem antes da soma e subtração. Mas tudo que eu escrevi no mesmo nível hierárquico, ele lê da esquerda para a direita. Então se tu colocar 5 ou 6 somas e subtrações, não importa, ele vai ler da esquerda para a direita. Se tu colocar várias multiplicações e divisões, ele não dá preferência para nenhuma. Ele dá preferência para ler da esquerda para a direita. Então tome muito cuidado com essa característica, tá? Como eu disse, essa expressão aqui, escrita dessa maneira, é ruim de ser interpretada para nós, porque ela é meio ambígua. Tu não sabe se tem que dividir primeiro, multiplicar primeiro e dar resultados diferentes, como eu falei para vocês. Mas para o Excel, é da esquerda para a direita. Primeiro divide e depois multiplica, tá? Só assim, ó, por favor, eu sempre costumo falar para os meus alunos no colégio, eu ensino uma exceção e a pessoa quer usar exceção em tudo. Então presta atenção, não é que o Excel burlou a ordem, não é isso. Ele faz primeiro potência e raiz, multiplicação e divisão, soma e subtração. Mas caso na mesma expressão ocorram duas que estão no mesmo nível, por exemplo, multiplicação e divisão, aí o Excel não vai considerar uma melhor que a outra ou mais importante que a outra. Ele vai simplesmente fazer da esquerda para a direita, tá? Agora aqui não é o caso, aqui é óbvio que a multiplicação foi antes da soma. Tá, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com dúvidas sobre isso de ordem das operações, me falem, porque eu sei que é meio confuso. Vamos lá. 3. No editor de texto Word, quais são as teclas de atalho no teclado para o comando salvar? Bom, essa é simples. A tecla de atalho é Ctrl B. Nessa questão, eles não colocaram alternativas muito estranhas, como, vejam, tem o Ctrl C que é copiar, o Ctrl X que é recortar, o Ctrl V que é colar, tá? Tu precisa saber essas teclas de atalho. Eu vou te mostrar uma outra coisa do Word, já te mostro, espera aí. Bom, aqui estamos no Word, a versão mais atual. Tu pode ver que tem o Copilot, a IA, tem sugestões que eu clico aqui, eu posso escrever, ele manda fazer. Mas vamos então falar sobre a questão. Ele perguntou ali qual a tecla de atalho para salvar, e é Ctrl B, né? Então tu pode ver que se tu pousa um mouse sobre um item qualquer, como eu estou fazendo aqui, aparece a tecla de atalho, Ctrl B, aqui Ctrl A de abrir, aqui vai aparecer a tecla de atalho Ctrl Z, mas diz que não é possível desfazer, por isso que ele está cinza, porque eu ainda não fiz nada, tá? Depois esse aqui atualmente se chama repetir, Ctrl R,
tá? Aqui, novo documento, Ctrl O, mandar imprimir é Ctrl P, tá? Aqui não apareceu, inclusive, mas é Ctrl P. Bom, ok. E, claro, como eu já falei para vocês, essa é a página inicial, tem que lembrar dos itens que tem aqui. Eu não vou detalhar agora, tem algumas outras aulas a respeito disso por aí. O que eu quero mostrar para vocês é o que acontece quando tu aperta a tecla Alt. Vejam, eu vou apertar Alt. No momento que tu aperta Alt, repara como um monte, todas as coisas, apareceram novos símbolozinhos, númerozinhos em cima das coisas. Então, por exemplo, lá diz 1, 2, 3, como tu tá vendo, né? O que acontece? A tecla Alt, ela é um mecanismo de navegação para quando tu não tem o mouse funcionando. Então vejam que se agora eu apertar Alt e apertar, por exemplo, sei lá, T, ele vai trocar de guia. Vejam, eu vou recapitular, ó. Tava aqui, tava na guia arquivo não, tava na guia página inicial, né? Aí eu apertei Alt. No momento que eu apertei Alt, ele me apareceu com sugestões com o que eu tenho que apertar para entrar nessas opções. Então, por exemplo, se eu for lá, ó, vou apertar S agora, eu vou entrar nas referências. Agora, no momento que eu selecionei a guia referências, cada botão da guia referências, ele está me mostrando que tecla eu posso apertar. Por exemplo, se eu apertar agora a tecla R, ele vai inserir um índice, tá? Agora, vamos lá, eu aperto o ESC uma vez, ele volta e eu vou apertar C para ir para a página inicial. Voltou para a página inicial. Agora ele está me sugerindo um monte de teclas para eu apertar. Se eu apertar 1, por exemplo, ele vai colocar negrito. Claro que não tem nenhuma palavra selecionada, mas seria isso que ele faria. E por aí vai. Então, pessoal, o que isso aqui faz basicamente é permitir a navegação sem o teclado. Vamos voltar lá para a questão. Então, por que eu mencionei isso? Porque é bem comum aparecer Alt nas alternativas. Então, Alt B, não sei. Na verdade, não tem como saber exatamente o que Alt B faz, a menos que tu tenha memorizado tudo. Mas também não se aperta ao mesmo tempo. Tu aperta Alt, espera, aparece os botõezinhos para te clicar, e aí tu vai navegando através de botões. Então, o que já aconteceu no concurso é alguém dizer assim, é verdade que Alt serve para navegar sem o uso do mouse, esse tipo de coisa? Sim, isso é verdade. Vamos outra? Vamos lá. Número 4. A restauração do sistema ou ajuda a restaurar arquivos do sistema do computador para um ponto anterior no tempo. É uma forma de desfazer alterações do sistema no computador sem afetar os arquivos pessoais, como e-mail, documentos ou fotos. A restauração do sistema usa um recurso chamado pontinhos para criar e salvar regularmente pontos de restauração no computador. Esses pontos de restauração contêm informações sobre as configurações do registro e outras informações do sistema que o Windows usa. Qual assertivo abaixo preenche corretamente a lacuna? Tá bom, olha só. Resumindo, a restauração do sistema é um mecanismo que ele usa um negócio chamado, já vamos marcar a certa, proteção do sistema, para ir gravando os dados. Tipo, imagina que é o mês de janeiro, dia 1, dia 2, dia 3. A cada tantos dias tu pode configurar, ele salva o estado atual do teu sistema, ele salva o estado atual do Windows, registro e outras informações importantes que está dito aqui. Daí, imagina que os dias foram passando, 4, 5, 6, aí lá no dia 6 deu um problema, o teu Windows começa a travar, para de funcionar, dá alguma pane. Então o que tu pode fazer? Tu pode pegar, ir na parte que se chama restauração de sistema, que está lá nas configurações e no painel do controle. E aí, tu vai ter como recuperar o computador para um dia no passado, como diz aqui, como explica aqui. Ele diz que tu pode voltar e... Onde é que está aqui? Eu perdi essa parte, mas diz aqui, ó, um ponto anterior no tempo. Sim, ele volta para as configurações como estavam nesse dia. Porque de repente lá no dia 6 ou dia 5, tu instalou um programa novo, tu atualizou um programa, tu gravou um jogo, e isso deu problema no teu computador, no Windows. Então por isso que ele grava as configurações de dias anteriores, tá bem? Isso é a proteção desse sistema, ela vai salvando os dados do sistema, principalmente, ó, cria pontos de restauração com informações sobre configurações e registro, tá? O enunciado dessa questão é boa até para estudar, para te lembrar desse conceito.
O Windows Defender não tem nada a ver com isso, o Windows Defender serve para gerenciar o firewall, o antivírus, é sobre defender de ameaças. Antivírus é ainda mais específico, é um programa que não tem nada a ver. O desfragmentador de disco serve para reorganizar os dados e deixar mais rápido o computador. E o backup é uma cópia de segurança. Notem que quando tu vai fazer uma restauração desse sistema, o sistema sempre aconselha que mesmo assim tu faça um backup, vá que se perca alguma coisa. Mas é que aqui diz, ó, é uma forma de desfazer alterações do sistema, no computador, sem afetar os arquivos pessoais. Isso em teoria, mas sempre existe o risco de afetar. Então por isso que o pessoal recomenda fazer backup. Mas o backup é outra coisa, backup é a cópia de segurança. Bueno, vamos lá, outra questão, número 5. Voltamos para o Excel. Analise as afirmativas abaixo sobre fórmulas do Excel. A fórmula igual... Tá, primeiro que todos começam com igual, né? Então, tudo bem. A fórmula é igual soma A, dois pontos A, soma todos os valores da coluna A. Essa eu já posso dizer que está verdadeira, tá? Essa forma estranha de escrever é uma maneira de dizer para o Excel que tu quer todos os itens de determinado lugar. Então, por exemplo, A, dois pontos A é a coluna 1, A, dois pontos B é toda a coluna A até a coluna B, A, dois pontos C, coluna A, B, C. Tu pode usar linhas também. 1, 2.7. Então, todos os itens que tem na linha 1, linha 7, tá? É uma maneira de abreviar, dizendo todas. Então, isso é válido. Número 2. A fórmula igual média A1, ponto e vírgula B4, calcula a média de todos os valores no intervalo A1, B4. Incorreto. Se foi. Calma aí. O intervalo A1, B4... Estou dizendo, enlouquece, olha só. Ele perdeu a caneta. Aí tá. A1, B, 1, 2, 3, 4. Reparem que o intervalo A1, B4, quando tu fala isso para o Excel, seria começar na célula 1 e terminar na célula B4. São essas 8 células que estão aqui. No entanto, como eles usaram ponto e vírgula significa e. Se tu quiser um intervalo, tu tinha que ter usado até, não e. Então, tá errado, tá? O que acontece? O até é 2 pontos, caso tu não lembre. Tinha que ter colocado 2 pontos. Se tu coloca 2 pontos, é da primeira célula à última célula. Como botou ponto e vírgula, ele só vai fazer a média entre a célula 1 e a célula B4, só essas duas. E ele vai ignorar todas as outras. Então essa aqui está errada, falsa. A fórmula ativo, exclamação, B2 asterisco B3, multiplica os valores das células B2 e B3 que estão na planilha ativo. Tá, então aqui tem um problema. Vamos lá. Essa forma de escrever é real, tá? Para que se usa essa forma de escrever? Ela é usada para te fazer referência a outra planilha. Vamos para o Excel para enxergar isso melhor. Estamos aqui no Excel, dá uma olhada. Essa se chama planilha 1. Vamos dar um nome para essa planilha 2 diferente. Informática. Informática. Eu não costumo usar acento, porque na época que eu criava páginas da internet na mão, não podia usar acento. Então, quando é coisa no computador, eu nunca boto. Vá aqui, né? Então tá, mas eu sei que tem acento A. Ou, não sei. Bom, vamos lá, falando sério, olha só. Vamos colocar um valor aqui, por exemplo, 234. Tá bom. E aí eu boto assim, aqui. Vamos para a planilha 1. Vamos fazer isso, vamos dar um zoom. Tu viu que como é independente, né? Na planilha 1 e a planilha 2 são independentes. Aí eu vou botar outro número aqui, vamos botar 100. Agora vamos botar uma fórmula, igual. Eu quero multiplicar esse valor, tá? Melhor, vamos começar pela outra planilha. Eu quero multiplicar aquele número, 234, pelo 100, certo? Eu podia digitar 234, óbvio, mas vamos usar fórmulas do Excel. Então o que eu vou fazer, enquanto está o sinal de igual e o ponto de inserção piscando, eu vou clicar na planilha informática e vou clicar, vejam aqui o que aconteceu, olha aqui em cima. Apareceu informática, exclamação. E agora eu vou clicar na célula 234. Agora eu vou voltar para a planilha 1 e vejam. Ficou errado porque cliquei em outro lugar. Tá bom. Podemos copiar a referência aqui, mas normalmente acontece de forma automática. Eu não sei o que aconteceu. Tá, ok. Vejam que agora, tirar esse igual para mais, ele está fazendo uma referência à célula D4 da outra planilha. Vamos botar um asterisco, essa daqui. Vejam, olha o que está escrito. Igual informática D4, asterisco, planilha 1, B1.
Aqui é o seguinte, ele está dizendo, na planilha informática, é por isso que tem a exclamação, eu vou pegar a célula D4. E na planilha 1, que é essa que eu estou visualizando, eu vou pegar a célula B1, que diz 100. Se eu apertar Enter, ele já vai fazer corretamente. Ele vai dar o número 234.000, né, 23.400. Mas vejam que, se eu apagar a palavra planilha com a exclamação e apertar Enter, continua dando certo. Porque se eu... tenta entender. Se eu escrever apenas D4, ele vai estar falando desta célula daqui. Mas como eu escrevi informática D4, isso significa que ele está falando da outra planilha. Mas o B1, ele sabe que é dessa célula daqui. Por outro lado, se eu botar a palavra informática na frente, passa a ser o B1 da outra planilha. Vamos tentar entender melhor. Olha só, o que está acontecendo, pessoal, é que, e notem que se eu mudar aqui por um número qualquer, apertar Enter, ele atualiza essa planilha ao mesmo tempo. Ó, continua dizendo a mesma coisa. Esta célula ele está buscando na outra planilha porque tem uma palavra na frente. E esta célula está buscando nesta planilha porque não tem nenhuma palavra na frente. Ah, e se eu quisesse usar a B1 da outra planilha? Vamos fazer isso. Na célula B1 da outra planilha, vamos botar um número como 3, tá bom? Aí, eu quero... Viu que não mudou nada, né? Então agora eu vou escrever na frente de B1 a palavra informática exclamação. Enter. Agora virou 6. Porque ele está multiplicando a célula D4 e a B1 da outra planilha nesta. O que isso quer dizer? Vamos voltar para a questão. Por que a número 3 está incorreta? Ele diz que esta fórmula multiplica os valores das células B2 e B3 que estão na planilha ativo. Então, ela está incorreta de várias formas. Vamos pensar primeiro no fácil. Como o B2 está com a palavra ativo na frente, é óbvio que B2 pertence à planilha ativo. Mas o B3 não tem palavra nenhuma na frente. Então, ela não deve pertencer à planilha ativo. Por isso, a 3 está errada. Só que assim, é importante considerar que essa questão é meio problemática igual, porque e se eu estivesse na planilha ativo? Teria que ter uma imagem, eu teria que ter uma explicação melhor, porque eu não sei em que planilha eu estou. Nada me impede, como vocês viram ali no Excel, de que eu esteja numa planilha e escreva o nome da própria planilha. Vai funcionar igual, tá? Ele vai dar certo. Então, pessoal, olha só. Vamos tentar entender melhor. B2 eu tenho certeza absoluta que está na planilha ativo. B3 eu não sei em que planilha está. Até poderia estar na planilha ativo e eu estar visualizando a planilha ativo. Mas por falta de informações eu não posso afirmar que a 3 está correta. Mesmo assim, para mim, é uma questão que tem... Para eu? É uma questão que tem um problema de elaboração, pessoal. Porque ela fica muito ambígua, tá? Mas de qualquer maneira... Qualquer interpretação que eu consiga para ela estão todas erradas. Todas as interpretações estão erradas por falta de informação. Então, na verdade, a única correta é a letra A. Apenas a 1. Ok? Deixa eu ver, vamos mais uma. Sobre as teclas de manipulação do cursor no Microsoft Word, considere as afirmativas a seguir. End coloca o cursor no final da linha. Home coloca o cursor no início da linha. Ctrl End coloca o cursor no final do documento, Ctrl Home coloca no início do documento. Quais estão corretas? Vamos ter que testar. Vamos lá, vamos para o Word. Dessa vez eu vou fazer um truquezinho aqui. Eu vou criar texto aleatório no Word, tá? E aí, com esse texto aleatório, a gente vai verificar se funciona. Isso aí é uma função que permite criar texto aleatório no Word. Bom, vamos aumentar o tamanho do texto. Ó, vamos fazer alguns truques. Primeiro eu vou clicar no início. Tá? Se eu apertar Ctrl End, eu vou para o final do documento e Ctrl Home vai para o início. Então tu já pode anotar. Ctrl End vai para o final do documento, Ctrl End, Ctrl Home vai para o início do documento. Não sei se tu lembra da questão, mas ele fala disso aí. Tá. Só que se eu não apertar apenas Ctrl End e Ctrl Home, eu apertar também Ctrl Shift End e Ctrl Shift Home, aí eu consigo selecionar. Isso é importante. Ctrl só desloca o cursor. Ctrl Shift seleciona ao mesmo tempo. Então dá uma olhada.
Ctrl Shift End. Além de ir para o final, selecionou tudo. Agora, se eu for Ctrl Home, eu vou para o início do documento. Eu já vi questão de concurso dizer assim: é verdade que se eu estiver no final do documento e apertar Ctrl Shift Home, eu seleciono todo o documento? É verdade. Porque, ó, Ctrl End vai para o final, Ctrl Home vai para o início. Ctrl Shift End vai até o final selecionando tudo. E Ctrl Shift Home vai até o início selecionando tudo. Mas entenda, né? Se eu estiver no início do documento e apertar Ctrl Shift Home, nada vai acontecer. Porque eu tentei deslocar o cursor para onde eu já estou. Entendeu? Bora, vamos lá. Outra forma de selecionar todo o conteúdo é Ctrl T. Ctrl T seleciona tudo, tá? Bom, eu vou aumentar o tamanho do texto um pouco. Muito bem. Agora eu vou posicionar o ponto de inserção. Isso aqui é o cursor. Essa barrinha que tu tá vendo se mover é o cursor. Mas esse negocinho piscando é o ponto de inserção. Eu botei o ponto de inserção no meio da palavra para, tá? Agora veja, para visualizar bem o efeito que eu quero falar, eu vou usar o Shift junto. O que acontece se eu aperto End? Só End. Em vez de Ctrl End, só End. Shift End, eu apertei, ele selecionou tudo a partir de onde estou até o final. Se em vez disso eu tivesse apertado apenas End, eu só vou pular para o final da linha. Se eu apertar Home, eu pulo para o início da linha. Então a lógica é exatamente a mesma. Se eu apertar Home, eu vou para o início da linha. Se eu apertar Shift Home, eu vou selecionar de onde eu estou até o início da linha. Se eu apertar End, eu vou para o final da linha. Se eu apertar Shift End, eu seleciono de onde estou até o final da linha. Vamos voltar para a questão. Sobre as teclas de manipulação do cursor do Word, considere. End coloca o cursor no final da linha. Olha, isso é complicado, tá? Porque, complicado no sentido, é fácil, mas eles estão falando do cursor, isso estaria tudo errado, tá? Mas no gabarito original da Legale, eles estão chamando de cursor o ponto de inserção. Não faz diferença então, tá? Eu não sei se isso vai acontecer de novo, mas considera que eles estão falando do lugar onde tem que digitar. Bom, ok, não faz diferença então. Ele coloca o lugar onde tu vai digitar no final da linha. Vamos supor que a gente chame de cursor? Tá bom. Então, End coloca no final? Sim. Home coloca no começo? Sim. Ctrl End vai até o final do documento? Sim. Ctrl Home vai até o início do documento? Sim. Tá tudo certo, tá? Então, as opções corretas são todas estão corretas, tá? Todas elas estão corretas. No entanto, teria umas correções para fazer. Uma delas, como eu disse, era, primeiro que nada, não chamar de cursor, porque cursor não é o nome certo, seria ponto de inserção, tem alguns outros nomes, mas tá, ok. Tu pode dizer que é um preciosismo da minha parte, algumas coisas que eu falo, mas pessoal, é questão de concurso. Se isso tivesse numa prova de português e faltou uma vírgula, todo mundo ia querer anular a questão. Então pensa, informática também tem que ser sério com os detalhes técnicos, né? Mas tudo bem. De qualquer maneira, da mesma maneira, tudo bem, dá para considerar. Bueno, ok. E lembrem do que eu falei sobre o Shift. São mais teclas para vocês lembrarem. Shift End não só vai até o final da linha, seleciona a linha junto. Ou seleciona do ponto onde tu estás até o final. Shift Home seleciona do ponto onde tu estás até o início. Ctrl End seleciona... ou melhor, vai até o final do documento. Então ele seleciona de onde tu estás até o final. E Ctrl Home vai para o início. E se for Ctrl Shift Home, seleciona até o início. Tá? Então é só lembrar, ó, End final da linha é End, início da linha é Home, final do documento é Ctrl End, início do documento é Ctrl Home. E se tu usar Shift junto, ele seleciona. Vamos mais uma. Com base no conhecimento sobre o atalho do teclado Ctrl Y, categoria copie, cole e outros atalhos de teclado gerais, utilizado no Windows 11, é possível afirmar que este atalho de teclado faz o quê? Pessoal, essa questão é muito boba, porque olha aqui, ó, a pessoa estava sem criatividade nenhuma, né? Ela botou assim, existe o Ctrl Z que é desfazer e o Ctrl Y que é refazer. Então já sabemos que a resposta é A, tá? Só que aí, ficaram sem criatividade nas outras opções. Nem para colocar algo como, sei lá, seleciona, salva, qualquer coisa. Não, não. Posterga uma ação. O que seria isso? Adiar uma ação por quê? Não executa uma ação. Essa seria a pior de todas. Do tipo, Ctrl Y não faz nada.
A resposta certa é Ctrl Y, refaz a ação. É simples de entender. Imagina que eu digito um negócio, me arrependo, dou Ctrl Z, aí eu me arrependo do arrependimento e digo, pá, eu podia ter deixado digitado. Ctrl Y faz de novo o que eu acabei de fazer, tá? Então, Ctrl Z desfaz, Ctrl Y refaz, é fácil, tá? Sem mistério essa questão da Legale. Vamos outra? No sistema operacional Windows 11, versão em português, qual atalho de teclado é utilizado para realizar a alternância entre aplicativos abertos? Mais tecla de atalho para decorar. Vamos lá. Ctrl Z desfaz, não só no Word. Desfaz no Excel, desfaz no PowerPoint. É a tecla dos arrependidos. Tu errou um negócio, Ctrl Z. Mas não é o que está perguntando, né? E no Windows ele desfaz também. Imagina que tu apagou uma coisa e mandou para a lixeira. Ctrl Z desfaz essa ação. Ou tu moveu algo. Cuidado, né? Se tu apagar algo de forma definitiva, não tem como desfazer. Assim como existem erros que não tem volta. Alt Tab. Essa é a opção que a gente está procurando. Tu segura Alt e aperta Tab. Aí aparece uma janelinha para ti mostrando todas as janelas que estão abertas. Aí tu vai apertando Tab várias vezes, tu vai trocando de janela em janela, tá? Essa é a certa, letra B. Vamos anotar aqui. Alt Tab é uma tecla do Windows. Alt F4. Alt F4 é a tecla de atalho para fechar coisas. Anota aí, ela fecha, ela finaliza programas. Então, depende, né? Porque nem tudo fecha automaticamente. Por exemplo, se tu tem um programa que tem um texto e tu não salvou o texto, ele vai te perguntar primeiro se tu quer salvar antes de fechar. Alt Home não faz nada, Shift F4 não faz nada no Windows, né? Então, a resposta certa é a letra B. Vamos mais uma. Não se esqueçam, pessoal, uma intenção minha com esta aula é, em vez de eu ficar listando um monte de teclas de atalho, apenas listando, eu ir falando enquanto elas vão aparecendo nas questões. Então faz a tua listinha aí enquanto vão fazendo as questões. Sabe-se que ao utilizar um navegador Google Chrome em português no computador é possível melhorar sua execução. A Legale adora perguntar isso, tá? Pelo visto, a pessoa que faz essas questões tem muito problema com o Google Chrome, ela odeia o Google Chrome. Uma das possibilidades para acelerar o Chrome é definir as configurações de pré-carregamento, considerando que os dois primeiros passos para definir essas configurações são, no computador, abrir o Google Chrome e em seguida no canto superior direito selecionar mais. Às vezes eu me perco porque passa cada carro aqui hoje, domingo, não sei o que está acontecendo, estão passando com eles a todo volume. Selecione mais, configurações, qual seria o terceiro passo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês primeiro como faz isso aqui. Então, deixa eu mostrar uma janela para vocês. Eu não sei se ela está em gravação, acho que ela está. Espero que apareça aí. Bueno, dá uma olhada. Vejam, o que ele está falando é esses três pontinhos aqui, ó, tá? Personalizar e controlar o Google Chrome. Antigamente se chamava mais, essa questão deve ter uns 2 anos pelo menos. Agora se chama personalizar e controlar. Aí tu clica e ele permite acessar um monte de coisas, inclusive as configurações, tá? Só que as configurações, é claro, elas vão depender de tu estar logado e outras coisas, mas eu posso te mostrar um pouco das configurações aqui do meu computador. Aí, aqui nas configurações tu tem preenchimento automático de senha, segurança, desempenho, aparência, pesquisa, navegação padrão, inicialização, idiomas, download, por aí vai, tá? Então, o que acontece? É o desempenho que determina como o teu navegador vai funcionar. Se ele vai abrir as páginas tudo no começo, se ele não vai, o que ele vai fazer, é o desempenho, tá? Aí que ocorre, vamos fechar tudo isso aqui. Ele diz assim, ó, qual seria o terceiro? Então, tu vai no canto superior direito, seleciona o mais, que está com os pontinhos, quando na verdade, que é o lá, personalizar e configurar. Aí, como tu pode ver, todos os itens estão alinhados do lado esquerdo, então não tem nada direito aqui, tá? Não tem botões do lado direito, nunca tem. Tipo, aparece depois que tu selecionou a opção do lado esquerdo, como funciona a maioria das coisas hoje em dia, tá? Então, do lado esquerdo tem as opções, aí tu clica na opção e aparece uma subopção do lado direito. Bueno, então é alguma coisa que está à esquerda. Mas olha os nomes que eles colocaram. Funcionamento, estrutura. Essas coisas com certeza não tem nada a ver com o Google Chrome, tipo, tu vai... Ok, a palavra funcionamento até poderia
fazer tu pensar, bom, será que isso não, o funcionamento não é configurável? Mas estrutura, como assim? Eu vou configurar a estrutura do Google Chrome? Parece coisas que os criadores dele fariam isso, e é. As únicas que eu acho que poderiam gerar problemas são a palavra suporte, porque suporte é realmente pedir ajuda para a empresa que criou o programa para fazer alguma coisa, mas não é o caso, porque não faz sentido, tu pede suporte quando algo não está funcionando, mas são casos específicos, entendeu? Não é tu quer configurar para deixar o Google Chrome mais rápido, não é nesse contexto que normalmente você pede suporte. E desempenho. Desempenho é a palavra correta. Desempenho, sempre que alguém quiser falar sobre melhorar alguma coisa, é o desempenho que eles estão falando. Tá? Bom, vamos fazer uma última questão. Antes disso, o que eu recomendo? Além de vocês curtirem o vídeo, se ele está sendo útil, tá? Por favor, curtam. Mas, além disso, que vocês usem o Google Chrome. Mexam lá nas configurações e apenas deem uma olhada nas opções. Cliquem em cada um dos itens para ver o que tem lá dentro. Cliquem em cada item. Vejam o que tem. Pelo menos isso vai entrando na memória de vocês e vocês vão conseguir lembrar na hora da prova. Última questão de hoje, vamos lá. No Word em português, diversas funcionalidades são agrupadas em guias de funcionalidades. Eles sempre começam com o mesmo texto. As quais, por sua vez, estão organizadas em grupos. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta 2 grupos de funcionalidades que podem ser encontrados na guia Inserir. Tá? Aqui, a melhor opção era saber mesmo o que tem na guia Inserir, né, os grupos. No entanto, é meio estranho tu inserir um proteger. Inserir algo à tinta ainda faria sentido. Inserir acessibilidade? Não sei. Inserir um idioma? Mas isso não ajuda tanto, né? Mas é só tu pensar que sumário, legenda, índice, nota de rodapé são referências, são coisas que não parece que estão na guia Inserir. A guia Inserir é sobre adicionar itens de fora, ou itens do próprio Word, como uma página, mas adicionar uma tabela, adicionar uma imagem. Vamos para o Word visitar a guia Inserir rapidinho. Vejam, a guia Inserir é a terceira guia no caso, né? Então a gente tem o grupo Página, que permite que eu insira a página em branco, páginas prontas, quebras de páginas. O grupo Tabela, inserir ilustrações, inserir mídias, viu como faz sentido? Inserir links, inserir um comentário, inserir o cabeçalho e rodapé, inserir textos especiais no caso, inserir símbolos, inserir mídia. Aquelas outras opções estão tudo em revisão ou correspondência, tá? Tu pode ver que a tinta está aqui em revisão, desculpa, falei correspondência, referência, sumário, nota de rodapé, bibliografia, legenda, índice, tudo isso são referências, tá bem? Bom, então, voltando para a questão, resposta certa, letra B. E é isso, eu queria só fazer algumas questões aí, por favor, dê uma revisada, faça uma lista de teclas de atalho, tá? Retomem, assistam outros vídeos, tem um monte de vídeos, pessoal. Se tu somar todas as questões que eu já fiz em todos esses vídeos, sei lá, é de perder a conta. E mesmo vídeos mais antigos não tem problema, porque as questões, os conteúdos não mudam muito em informática, não mudam tão rapidamente assim. Então a gente tem qualquer questão do Word, do Excel e coisas que eu tenha feito aí, do próprio Windows, geralmente vão ser adequadas também. Tá bom, pessoal? E se puderem, joguem um joguinho também, porque tem teclas de atalho. O joguinho ele é especificamente para Legalia, então vamos lá, aproveitem. Tchau, tchau, obrigado pela companhia. Vejo vocês em outra aula.